Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, no momento da palavra propriamente dito, no livro de João, capítulo 15. João 15, versículo 16. Alguém estava aqui domingo passado e lembra o que eu falei que eu ia pregar hoje? O pastor falou que ia pregar. Falei, alguém lembra? Sobre o batismo. Lembra que eu falei que ia tocar sobre o batismo? Lembrei, né? Não é assim, né, Giovana? Lembrei. Não foi você que lembrou, fui eu que te lembrei. Eu quero falar um pouquinho sobre o batismo, gente, tá? Não tenho muito tempo para ensinar muitos detalhes, mas depois, se gerar dúvida no seu coração, você pode escrever uma pergunta, se for direcionada, ou eu posso, tá tirando um tempo de qualidade. Olha que maravilha, João 15, 16, deixa eu ler aqui junto com vocês. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades, ides, e deis frutos, e o seu fruto permaneça, a fim que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, gente? Muitas vezes na nossa oração, quando você aceitou o Senhor Jesus, você tem uma impressão que foi você que aceitou o Senhor Jesus, tipo, Ele era algo assim que poderia não ser aceito, Como isso? Não é que você aceitou, foi Ele que te aceitou, foi Ele que te escolheu, e você reconheceu o chamado dele, você ouviu a sua voz e disse, eis-me aqui, Senhor. Mas não é errado você dizer, pastor, mas sempre no apelo diz, quem quer receber o Senhor, quem quer aceitar o Senhor, não é errado, não começa a entrar em neuras, de gramática e de teologia. Mas aqui o Senhor Jesus, Ele está falando para os discípulos, não pensei que foi vocês que escolheu a mim, fui eu que escolhi a vós. Pastor, o que tem a ver com o batismo? Tudo. Tem a ver tudo com o batismo. O Senhor Jesus, Ele foi batizado? Ele foi batizado. Tá, e exatamente isso. Gente, eu vou adiantar muito por causa do tempo, eu tenho pouco tempo, então eu vou enxugar muito a palavra. Algumas pessoas pregam, e não que esteja errado, tá? Mas não é o correto, é um fato, mas não é a verdade. Algumas igrejas, algumas pessoas, alguns irmãos, quando vai falar de Jesus para alguém, diz, você tem que se batizar para a remissão dos seus pecados. Então, é errado isso? Não é que seja errado, mas o batismo não é para a remissão dos pecados, não é. A remissão dos pecados é feita através de eu crer em Cristo, crer que Ele morreu na cruz e levou sobre Ele os meus pecados. Amém, gente? Vou dar um exemplo. Veio a fatura do cartão de crédito lá de casa. Amém? Então assim, e eu falo para a Silvia que eu já paguei a fatura. Não adianta ela, mas eu vou tentar, eu vou no banco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela tem que crer que eu já paguei a conta. Tudo já está pago, está consumado. O Senhor Jesus, Ele falou isso na cruz. Então quando eu creio em Cristo, eu sou livre dos meus pecados, eu sou salvo. Amém? Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas o ser salvo não é por ser batizado, é porque creu. Nós acreditamos na salvação por fé, por crer em Cristo. Pastor, mas ali diz que aquele que crer e for batizado será salvo. E é exatamente essa dúvida. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou tentar em poucos minutos explicar para você o porquê que ali nessa frase diz o que crer e for batizado, esse será salvo. Alguém aqui já creu em Cristo? Olha que maravilha, melhor coisa, melhor decisão você fez. Então eu preciso contar uma história para você.
Hoje pela manhã, né, eu contei duas histórias distintas, como foi duas palavras, e assim, deu para ver que 100% dos irmãos que estavam lá, eles nunca tinham ouvido falar, né, eu já preguei aqui sobre o necrofório. Lembra do necrofório, gente? Amém, né? Vocês lembram, né? Pastor, o que é isso? Eu preciso pregar de novo. Logo eu prego de novo. É a pena do corpo de morte. Lembra do corpo de morte? Miserável homem quem sou, que me livrará desse corpo de morte. Então as pessoas ficaram atônicas. Então você tem que entender a história. O apóstolo Paulo, ele escreve cartas direcionadas à igreja, a um povo, a uma nação, a um entendimento, né? Quando você ouve alguém falar assim: irmãos, o que vocês acham de a gente sair do culto aqui e vamos chupar manga? O que você entende? O que você entende? Vai comer manga? Você por algum instante pensou que você vai fazer isso aqui? Você nem pensou nisso, porque você entendeu, né? Agora, se eu uso a mesma frase, só que a mesma frase não, usa os mesmos fatores ali, mas de uma maneira diferente, e falo assim: gente, nós mandamos confeccionar umas camisas aqui, só que precisa levar lá na costureira, para ele terminar de costurar a manga. Por acaso você pensa que vai ter que pegar uma fruta e levar lá para ele costurar? Não, você entendeu, amém, gente? Então, dependendo do local, do lugar, da gramática, dos costumes, né, da interpretação, é diferente, né? Existe coisas que nós falamos no português que, se você falar no Paraguai, eles tomam por ofensa, né? É palavrão, né? Então existe essa, se você chegar, acho que é no Paraguai, Uruguai, não sei onde, se você chegar assim, viu, me vê uma cola, pronto, eles vão te dar um tapa na orelha, né? Porque lá é outra coisa que eu não posso falar aqui no microfone, que está sendo transmitido pelo YouTube, mas é feio. Então por quê? Mas nós entendemos. Se você chegar ali na papelaria do Cido, vamos fazer propaganda para ele, depois a gente pode pegar alguma coisa lá pelo royalties aí, pela propaganda. Você chegar, viu, me vê uma cola, ele vai te entregar uma cola, né? Então existe local, existe tempo. E quando nós falamos do batismo, eu preciso entender o que aqueles discípulos entenderam quando eles ouviram: aquele que crer em tudo que eu estou fazendo, que eu estou mostrando, e for batizado, será salvo. Quando eles entenderam, quando Jesus ele falou assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura e batizai eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso entender o que é o batismo, porque muitas pessoas não querem se batizar porque acham que é o fim do mundo. Alguns jovens, algumas pessoas mais de idade, né? Eu posso falar com propriedade porque agora ele já se batizou. O meu sogro, muito tempo relutou o negócio do batismo, que ele falou que ele ainda tinha que se arrumar, ele precisa fazer um monte de coisa e depois ele ia se batizar, né? Ele sabia que tinha que se batizar antes de Jesus voltar, que senão ele não ia ser salvo, mas ele tinha que mudar muitas coisas na vida dele para depois ele se batizar. E nós íamos falando devagarzinho, e 20 anos depois ele se batizou. Foi bem fácil. Aleluia. Mudou na vida dele alguma coisa? Não mudou nada, porque o batismo não muda. Quem aqui é batizado? Depois que você levantou das águas, que o pastor levantou você virou o Superman? Desde o dia do teu batismo você nunca mais pecou? Ficou mais fácil você vencer o pecado? Não, parece que piorou, né? Então eu preciso entender, só que por não ter um tempo de qualidade e ensinar verdadeiramente o que quer dizer o batismo, gastar esse tempo para que nós venhamos entender o que aqueles discípulos entenderam, eu tenho que contar uma história para você. Você tem um pouquinho de paciência? Muitas vezes ouviu, não que esteja errado, porque se eu creio e sou batizado, automaticamente os meus pecados foi lançado em Jesus. Não é errado. Eu só preciso colocar as coisas no lugar. Eu só não preciso dizer que se você não for batizado, os pecados continuam ali. Então eu tenho que ponderar algumas coisas. Calma que eu já vou te explicar. Porque se eu colocar e afirmar que o batismo é para perdoar os pecados, você precisa se batizar, porque senão os teus pecados estão com você. Jesus tinha pecado? Tipo Jesus até os 30 anos, né? Foi aproximadamente com 30 anos ele foi batizado. Até os 30 anos ele pegou as menininhas,
Para quem está assistindo na internet, não pode fazer recortagem do vídeo que eu estou falando e colocar só essa imagem dizendo que o pastor colocou lá. Não, tem que colocar o vídeo inteiro. Não é porque eles pegam um texto e o pastor falou que Jesus que é malandro. Não, Jesus foi santo, morreu santo, perfeito, sacrifício, cordeiro perfeito, amém? Só que Jesus, ele pecou, cometeu alguns pecados, alguns deslizes, não honrou o pai e a mãe, ele fez uma coisa ou outra, trapaceou nas vendas das mesas, dos balcãozinhos. Daí quando chegou 30 anos, aí ele pensou, foi para o deserto, porque tinha que pagar o preço no deserto, por causa dos pecados, ficou 40 dias sem comer, jejuando, sem água, sem pão, porque ele pecou demais, e o diabo foi tentar ele ainda lá, dizendo, você pecou demais, agora está achando só porque 40 dias, você pecou, né? Não, até porque ele foi batizado antes de ir para o deserto, né? Mas não, Jesus não tinha pecado. Mas por que houve uma necessidade de Jesus ser batizado? Porque ele precisava mostrar o quê? Ele precisava mostrar o caminho. Não, existe um contexto, gente, né? Amém, porque nós herdamos da igreja. A igreja primitiva, talvez por falta de informações, chegou ao nosso ouvido dessa forma. E amém pelas almas, e milhares de almas que foram salvas por essa instrução, porque não tem erro. Mas se hoje eu tenho acesso à tradução original da Bíblia, e eu consigo entender verdadeiramente igual o que aquele povo lá, né, na igreja de Roma, o que os hebreus, os judeus genuínos, eles entendiam, e aí eles se batizavam, eu posso pregar, amém, gente? Eu posso pregar exatamente o que eles entendiam? Deixa eu explicar para você então. Jesus, ele não poderia simplesmente chegar e dizer o seguinte: me sigam, porque eu tenho uma ideia de salvar o mundo, eu sou filho de Deus e eu estou aqui. Ele não poderia fazer isso. Você acha que qualquer um poderia naquela época começar a falar, se levantar e se colocar como profeta? Você acha que qualquer um poderia dizer, eu sou Cristo e eu sou isso? Não, ele precisava ser apresentado à sociedade. E somente um rabino, um mestre, poderia apresentar outro mestre. Amém, gente? Eu vou voltar um pouquinho a história, senão vai ficar confuso para você. Damos tempo, nós corremos atrás daí. Naquela época, não sei se você sabe disso, mas há 2000 anos atrás, já não existia analfabeto lá em Israel. Hoje no Brasil, 2019, ainda existe pessoas, né, que têm problema de leitura. Mas há 2000 anos atrás, não existia nenhum analfabeto em Israel. Por quê? Porque o sistema de Deus foi tão inteligente. Quem ensinava, né, as crianças a lerem, a escreverem, eram os rabinos, eram os mestres. Então a criança, ela se matriculava na escola, né, ali na sinagoga, né, nos mestres. As crianças com 8 anos, elas começavam a frequentar a escola dos rabinos, dos mestres. A tradução vai chegar até professor. Se você colocar rabino no Google, vai aparecer lá professor. E esses professores, o primeiro contato com as crianças de 8 anos, eu já preguei aqui, já falei, eles pegavam assim uma parede e eles colocavam ali as leis do Senhor, né? Colocavam ali o Pentateuco, principalmente o livro de Levíticos, que são as leis do Senhor. Eles colocavam ali, escreviam as leis e eles enchiam de mel. Eles passavam mel na parede que escorriam e as crianças iam lá e lambiam o mel. Gente, naquela época não tinha essas doenças que tem hoje, passar alquinho gel, essas coisas não tinha. As crianças lambiam mel mesmo, até porque, gente, não tinha picolé, não tinha Kibon, não tinha Coca-Cola, não tinha docinho, não tinha paçoquita, não tinha essas coisas. O que era doce para as crianças? Mel, né? Então as crianças vinham e lambiam tudo. E o rabino lançava uma palavra que ficava na identidade daquelas crianças: as leis do Senhor são mais doces do que o mel. Durante toda a vida daquelas crianças, elas tinham algo impresso na sua mente: as leis do Senhor são mais doces do que o mel. Só que dos 8 anos até os 12, as crianças aprendiam, eles tinham que decorar os 5 livros da sua Bíblia, os primeiros, o livro do Pentateuco, eles tinham que decorar. Os 5 livros, eles tinham que decorar, falar decorado. E um dia,
de festa, eu vou me adiantar, eles tinham que vir e fazer uma citação, a qual o rabino fala para nós o que está escrito nessa página, nesse capítulo, e ele tinha que falar, ele tinha que decorar. Ele já, com 12 anos, ele já não era mais analfabeto, ele sabia de cor ler e escrever. Só que com 12 anos, se ele já entendesse, ou tivesse um pouco de dificuldade, ele aprendeu, mas não era aquele aluno dedicado, ele não era aquele aluno que poderia se dizer assim, um aluno nota 8, ele era um aluno que até aprendeu, na hora de decorar ele trocava uns versículos, outro. Com 12 anos, o rabino dispensava essa criança, para que ele exercer, para que ele iria trabalhar, já estava bom o que ele aprendeu e ele era dispensado. Alguns que tiravam a nota 8 a mais, não tô só fazendo uma analogia, não quer dizer que tinha notas, mas que eram um pouquinho mais dedicados, dos 12 até ali os 14 anos, eles ensinavam aí o livro Torá, que é o restante do Velho Testamento, e começava a ensinar os profetas, toda a história, e eles ensinavam aquelas pessoas mais dedicadas, dos 12 até os 14 anos, só que 14, 15 anos, só que quando chegava a essa idade, tinha alguns jovens que eles se destacavam no meio dos outros, amém gente? Vocês estão comigo? Daqui a pouquinho você vai entender a história, presta atenção, vale a pena. Depois aí, quando chegava aos 16 anos aproximadamente, tinha alunos que eram muito bons, que eles já queriam dar palpite. Então o profeta falava isso, então na verdade vai chegar um tempo em que o Messias vai vir e vai tirar o pecado do mundo, Eles há 2000 anos atrás, na época de Jesus, já acreditavam que quando o Messias viesse não ia ter mais pecado no mundo. 2000 anos, Jesus já veio, já morreu, tirou o pecado do mundo, e a gente ainda acredita que o pecado está aí. Mas enfim, o pecado está, claro que está, para aqueles que não estão em Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Amém? Então, vamos voltando lá. Aí quando chegava aos 16 anos, se aquele jovem fosse bom, o rabino escolhia ele. Se ele não fosse tão bom assim, mas ele já não foi escolhido pelo rabino, ele voltava para a casa do pai e exercer a mesma função do pai. Ele, se era carpinteiro, ia ser carpinteiro. Se o pai era pescador, ele ia ser pescador. Até porque não tinha muitas profissões. Ele ia dar continuidade à profissão da família. Então, com 16 anos, aquele menino, ele voltava para casa, já instruído, Mas se ele fosse um bom, ele continuava. O sacerdote, ali o rabino, melhor dizendo, o mestre, escolhia esse garoto, já é um jovem, para seguir o rabino. Um rabino, ele poderia ter aí de 10 a 15 discípulos. De 10 a 15 discípulos. Amém, gente? E ele escolhia, falava, viu, você é um menino bom, vem morar comigo. E era uma honra. Era uma honra para uma família se um sacerdote, estou dizendo assim, mas mestre, não que exercia sacrifício. O rabino, para fácil de você entender. Se um rabino escolhesse um garoto, um jovem, para ir morar com ele, para discipular ele, havia festa na família. Porque o pai ficava tão alegre, dizia assim, o meu filho foi escolhido, agora ele é discípulo do rabino Pedro. Ele é discípulo do rabino João. Ele é discípulo do rabino. Existia vários rabinos, gente, onde tem o jugo, que é a interpretação da lei. Lembra da história que eu já contei aqui, aprendei de mim, porque eu sou humilde, sou manso, o meu jugo, o meu fardo é leve, é suave, É a interpretação da lei de cada rabino. Ele tinha o direito de escolher a interpretação dele, e os discípulos estavam debaixo daquele jugo que o rabino disse que poderia fazer. Só que Jesus, ele não poderia simplesmente chegando, colocar lá um pano lá e dizer assim, agora eu sou rabino, agora eu vou começar a ensinar. Ele não poderia, porque se ele chegasse assim, os sacerdotes matavam ele de primeira. Por isso que eles queriam pegar Jesus na interpretação errada da lei, ou no pecado da lei.
na transgressão da lei. Porque se ele cometesse um erro na lei, ele já poderia ter matado ele antes. Mas como ele se desviava e ele respondia com muita sabedoria, eles não conseguiam pegar. Você vê que os sacerdotes, a Bíblia fala, né, muitas vezes, e Jesus conhecendo a malícia, né, dos fariseus, né, Jesus dava a resposta assim, mas eles nunca contestaram. Às vezes eles até mencionavam: com que autoridade você expulsa e cura os enfermos? Só pode ser por Beelzebu. Não era assim, eles não conseguiam castigar Jesus ou afrontar Jesus, porque Jesus ele foi apresentado, e somente um rabino poderia apresentar para a sociedade um outro rabino. Quem que você acha que foi? João Batista. João Batista, ele ali está encerrando praticamente os seus... Ele tinha muitos discípulos, né? Você vai ver, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus encontravam os discípulos de João. E naquela época, né, eu não tenho tempo hábil, gente, para contar. Posso continuar semana que vem ou responder alguma pergunta. Então, absorve o máximo que você puder. João Batista, ele chega e fala assim: eu batizo com água, mas vai vir um pós a mim, que esse vai batizar com o Espírito Santo, né? Lucas e Mateus falam que é no Espírito e com fogo, né? Marcos não há menção nessa parte que fala do fogo, mas enfim, é o Espírito Santo, para ser mais fácil você entender. Então, quando nós entendemos, João Batista conhecia Jesus, já ou não? Tipo, Jesus chegou, né? Tava lá João, né? Comendo os gafanhotos, né? Tomando lá mel selvagem é bom, né? Tava ali tomando mel, gafanhoto, vestido, né, de pele de animal, e ele tava lá batizando, e ele tá falando assim: ó, eu batizo com água, mas daqui a pouco vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo. Você acha que ele não conhecia Jesus? Conhecia ou não conhecia? Ele estava falando, ele só não falou assim: o filho do Zé já chega, porque ele era primo de Jesus, gente. Lembra da história de Zacarias e Isabel, que eles não poderiam ter filhos, e o anjo do Senhor apareceu e nasceu João Batista? João Batista e Jesus eram primos. João Batista viu o Messias nascer, viu seu pai, que também era um rabino, e fala: ó, esse é o Messias, nasceu, né, falava para ele, a sua tia era virgem e ele nasceu de uma virgem, ele é o Messias. Ele sabia quem era, ele estava preparando o caminho. Lembra que ele falou: eu sou o caminho, estou preparando o caminho para o Messias, aquele que vem pós a mim. Na hora do batismo, ele estava apresentando para a sociedade, dizendo: a partir de agora eu estou dando autoridade para Yeshua, ou Yeshua, como você quiser, sua tradução. Eu estou dando autoridade para Yeshua. Agora ele pode se apresentar em qualquer lugar como um rabino, e ele pode ensinar. Por isso que Jesus, ele ensinava dentro da sinagoga. Você acha que qualquer louco poderia chegar lá e dizer: viu, eu quero falar aqui na sinagoga? Você acha que os judeus, os mestres lá deixariam? E Jesus, por muitas vezes, ele entrava dentro da sinagoga, ele pegava os pergaminhos. Lembra o dia que ele pegou o pergaminho e falou, né, ele fez uma referência em Isaías, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, né, colocar em liberdade, né? E Jesus, ele termina dizendo assim: hoje se cumpriu essa palavra. E daí eles ficaram bravos, tentaram pegar Jesus. Por quê? Porque ele falou que ele era o Deus, ele era. Mas ele teve a oportunidade de pregar. Você acha que qualquer um poderia? Mas ele tinha a carteirinha de rabino. Amém, gente? Ele foi apresentado como rabino. Então Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, houve ali, gente, um contexto dele ser batizado nas águas por João Batista. A partir dali, ele se tornou um rabino. Até então ele era discípulo de João Batista. Para ser fácil você entender, os discípulos de João Batista conheciam Jesus, porque Jesus era discípulo. Só que quando ele chegou na idade de 30 anos, João Batista falou: agora você vai seguir o teu caminho, e eu vou te apresentar como rabino, vou te dar a carteirinha credencial, carta de recomendação para você pregar para as nações, e certidão de óbito, que vão matar você, eu sei. Então ele apresenta Jesus para aquelas pessoas. E Jesus sai e vai
a Bíblia fala que, compungido pelo Espírito, ele vai ao deserto e passa 40 dias e 40 noites tentado por toda a sedução de dinheiro, falcatruas, roupas, carro zero, navio, tudo que você possa imaginar. Verdade, pastor? Verdade, porque Satanás ofereceu para Jesus o reino da terra. O que tem no reino da terra? Tudo que o dinheiro pode comprar. Se apenas se dobrar e me adorar, eu te dou tudo, todos os reinos da terra. E tem muita igreja fazendo campanha para adquirir reinos na terra. E Jesus, ele não se dobrou, porque ele estava sendo o corretor, Se você que sabe, corretor de imóveis é o que vende imóveis, Jesus, ele estava apresentando o reino dos céus. Amém, gente? Então Jesus, ele foi apresentado como um rabino. Então, quando ele fala sobre o batismo, quem crer e for batizado, ele está falando de ter um ato público de apresentação. O batismo, se você colocar um Google, se você quiser dar o Google aí agora, pode dar. Batismo, a palavra batismo quer dizer submersão ou imergir. Uma tradução, imergir, vem pela força religiosa que adotou o batismo. Mas a palavra batismo no original quer dizer iniciação ou inicialização, ou começar algo. Alguém aqui já comprou tênis novo? E chega aquele piá, aquele moleque, e vê teu tênis novo, e chega assim e... batizado! Não é assim? Ele batizou teu tênis. Quem já viu isso? Não é assim? Ele chega lá e... batizado! O que ele está falando? Agora não é mais novo. Não é mais novo, eu batizei ele. Começou a ficar velho. Alguém já ouviu falar do PCC? Comando Vermelho? Sei lá, essas facções que tem por aí. Para você entrar numa facção dessa, você tem que passar por um batismo. Como que é o batismo? Uns tem que matar a polícia, outros tem que roubar banco, estourar a caixa forte, matar alguém, trazer a cabeça. E conforme o que ele fizer, que é dado, ele é batizado. Naquele batismo, ele é iniciado naquela facção. Amém, gente? É um ato público que ele cumpriu o propósito e agora ele está apto a continuar. Então o batismo é iniciar algo, é abrir, destravar, tirar o selo, apresentar, começar e assim por diante. O batismo tornou-se algo tão religioso por falta de explicação e tempo para as pessoas aprenderem a ouvir nos cultos e na missa e assim por diante, e das pessoas gastarem tempo em aprender. Então ficou mais fácil, se você não for batizado, você vai para o inferno. Não é assim que funciona. Jesus nunca falou. Ele falou assim: aquele que crer e iniciar uma caminhada, aquele que crer, ide, pregai o evangelho, amém? Aquele que quiser vir pós a mim, o quê? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e diga: eu estou indo. Estou indo aonde? Morrer na cruz. Ele está mostrando para aquelas pessoas que agora ele faz parte dos discípulos de Yeshua. Quando Jesus ele dá a orientação para os discípulos, ele fala: vai lá e faça o batismo para que aquelas pessoas venham estar fora, tá? Eu vou pegar 2 pontos aqui rapidinho, tá? Vocês estão comigo, gente? Quais foram os primeiros convertidos dos discípulos? Alguém arrisca? Os primeiros, os discípulos, Pedro, João, eles começaram a pregar o evangelho. Quais foram os primeiros que foram convertidos? Os judeus, amém? Eles foram convertidos. Os judeus estavam debaixo do jugo da lei de Moisés? Sim. Eles não poderiam fazer as coisas no sábado. Eles não poderiam adorar outro Deus se não fosse o Deus de Moisés. Claro que continuava sendo, mas eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, se aqueles homens judeus, amém, gente? Que uma vez por ano os vizinhos viam ele levar sacrifício,
no templo ou na sinagoga, né? E os vizinhos e o rabino, porque eles tinham um rabino que cuidava deles, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Vocês estão comigo, gente? Eu sei que parece um pouco difícil, mas isso é primordial você entender. Imagine que você é judeu e eu sou Anás e Caifás. Não, eu sou só um, né? Não posso ser os dois, né? Isso aí é dupla personalidade. Imagine que eu sou Caifás e o Felipão, ele faz parte da congregação judaica. Todo ano ele vem oferecer sacrifício pela casa dele. Amém, gente? Eu sou quem? Caifás. E ele é judeu, amém? Ele está debaixo da lei de Moisés? Sim, ele está debaixo da lei de Moisés. Ele pode sair no sábado de casa? Ele não pode. O máximo que ele pode andar é 500 metros no sábado. Ele não pode andar mais do que 500 metros. Ele não pode colher lenha. Ele não pode sair de casa. Ele não pode fazer nada no sábado, porque ele está debaixo da lei de Moisés. E eu, Caifás, eu estou de olho nele. Se eu não estou, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os príncipes da lei estão olhando, porque ele faz parte da minha congregação. Vocês entenderam? Mas do nada chega lá Paulão, chega lá Pedro, chega lá João e falou de Cristo. Falou assim: viu, vocês estão esperando Yeshua. Yeshua já chegou. Yeshua foi aquele que morreu na cruz. Lembra que teve o terremoto? Lembra que teve o trovão? Lembra que o véu se rasgou? Messias, ele veio. Você não quer aceitar ele? E o Felipão, ele lança, né, uma palavra: eu quero. Você crê que Yeshua chegou, que aquele trovão foi o Messias? Eu creio. Ele foi salvo ou não? Mas e agora? Se eu pego ele fora de casa no sábado, se alguém, porque lá tinha, gente, os vigias, eles vigiavam Jesus. Você acha que era uma comunidade? Felipão está andando no dia de sábado, puxando o burrico, passeando com a Tati, namorando na pracinha. O que acontece? Ele foi pego no sábado fazendo alguma coisa. O que eu tinha autoridade de fazer com ele? Apedrejar em praça pública. Você está entendendo, gente? Ele se converteu, e agora? Mas não existia contrato, não existia carta de recomendação. Ele tinha que ser batizado na doutrina de Yeshua. Ele tinha que apresentar, existia lá, já tinham começado, como Jesus era rabino, a lei de Roma autorizava Jesus a pregar. Não era bem assim, eles matavam. Mas os Anás e Caifás tinham que respeitar. E quando ele chamava, né, o irmão Cleito, o irmão Vilmar, o irmão Revelino, Lucão, o pai, chamava ali. E no batismo, nas águas ali, em qualquer pocinha de água, não acha que você, tem gente que diz que tem que ser em água corrente, que tem que ser não sei o que. Eu já falo um pouquinho sobre o que é rios de água viva. Aí eles pegavam: você quer ser batizado então? Quando ele estava sendo batizado por imersão, o ato de imersão quer dizer que todo o compromisso judaico que ele tinha ficou nas águas. Todo compromisso, e os judeus respeitavam isso, porque um judeu poderia deixar de ser da religião judaica se passasse por um outro batismo. E nós servíamos de testemunha. Na hora que alguém vinha pegar ele e dizer: você está trabalhando no sábado, você está saindo no sábado, o que acontecia? O irmão Cleito falou: não, mas eu vi ele sendo batizado na doutrina de Yeshua. O fardo dele, o jugo dele agora é suave. As boas novas alcançou ele está livre da lei de Moisés. Você conseguiu entender isso, gente? Esse é o batismo, é o ato público que a partir daquele momento ele está seguindo a doutrina de Yeshua, a doutrina de Jesus Cristo, ou a doutrina dos apóstolos, como diz o livro de Atos. Você entendeu até aqui? Então, quando um jovem, uma criança, né, a partir aí de 11, 12 anos, que já tem consciência de pecado, toma a decisão de se batizar, o que ele está querendo fazer? Que ele se arrepende dos pecados, que não sei o que. Sim, ele tomou uma decisão, mas não quer dizer que ele não vai pecar mais, não quer dizer que a vida dele vai mudar, que vai ser menos. Não, ele está confessando para as pessoas que estão vendo, para a família dele, para a congregação, dizendo: eu escolho a partir de hoje respeitar o Novo Testamento. Eu a partir de hoje quero viver pela nova aliança, a religião de Yeshua. Você entendeu, gente? É difícil? Não. Só que as pessoas complicam tanto. Eu sei que muitas pessoas aqui não conseguiram pegar o fio da ninhada. Talvez você deu uma cochilada enquanto estava falando. Eu respeito você, eu também estou cansado. Mas é isso que é o batismo. É iniciar em algo.
Pastor, quando que eu devo ser batizado de novo? Se a igreja onde você foi batizado e ela pregava que só ela salvava e mais outra igreja nenhuma salvava, você precisa ser batizado de novo. Porque igreja que diz que só ela que salva não é igreja, é seita. Porque Jesus nunca ensinou que uma denominação salva. É a igreja universal de Jesus Cristo, não do reino de Deus. É a igreja, é a noiva de Cristo. A igreja, não a igreja primitiva para você não associar com outra coisa. Mas se você, como nós não falamos que só nós salvamos. Existem muitas igrejas boas, talvez até melhor do que nós. Que o pastor não vem vestido de preto, essas coisas aradas, o irmão vai tocar no louvor de boné, essas coisas. É porque tem gente que olha o homem exterior é fácil, eu quero ver o interior, né? O caráter, né? Mas tem igrejas boas, mas por isso nós não falamos que só nós salvamos, nós falamos que quem salva? Yeshua. Jesus salva. Você quer aceitar Jesus? Você quer a partir de hoje viver pela doutrina dos apóstolos? Eu quero. Então vamos descer as águas. Não vai mudar nada na tua vida. O que vai mudar é o batismo com o Espírito Santo. Porque vai ter uma outra pessoa dentro de você praticando o que você venha praticar, fazendo o que você venha praticar mais obras boas. Amém, gente? Amém? Ai, meu Deus do céu. Para quem acha, né, e tem, eu respeito, gente, tudo que a igreja trouxe até agora eu respeito, tá? Mas nós ensinamos. Tem gente que acha que tem que ser em rio corrente. Não quer dizer que tem que ser em rio corrente. Tendo água por imersão, está valendo. Porque você não é salvo pela imersão, você é salvo porque Cristo morreu na cruz pelos teus pecados. E porque você crê que Ele fez isso, e que Ele ressuscitou no terceiro dia, e a morte não venceu Ele, que existe um homem sentado à destra de Deus Pai, e esse homem é Jesus Cristo, e logo Ele vai voltar. Pronto, você é salvo. É tão fácil de você entender isso. A Bíblia fala de aqueles que crerem em Cristo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém, gente? Então as pessoas acham que é rio de águas vivas. Não é. Para um judeu, quando Jesus ensinou isso, eles entenderam. Alguém já viu aqueles filmes e novela de Marrocos? Que eles fazem aquele curtume e eles vão tingindo, tem aqueles tanques, eles colocam ali o couro, eles fazem tapete, ele tinge roupa, tinge tecido. Então tem aqueles tanques. Do lado das sinagogas do templo existia tanques. E ali tinha uma água que corria, tipo um cano, que alimentava esse tanque, daí esse alimentava aquele, esse alimentava aquele, até hoje Israel tem. E esses tanques são usados para a purificação dos judeus. Porque em determinado momento ele fez uma bobagemzinha ali, uma coisinha ali, e ele precisava levar o sacrifício porque a filha nasceu, a filha ia casar e assim por diante, porque dependendo do que acontecer ele precisava levar sacrifício. Mas ele fez alguma coisa errada, tocou em alguma coisa imunda, ele foi num velório de alguém e acabou tocando, porque para um judeu ele se torna impuro se ele tocar em alguma coisa morta. Quando ele foi tratar o cachorro, fazer carinho, ele viu que o cachorro estava morto, ele se tornou impuro. O que ele fazia? Ele procurava o sacerdote, né, ali os mestres da lei falavam: eu me tornei impuro porque eu toquei lá numa vaca, que eu fui tirar leite, fui lá, sei lá, e fui acudir, ela morreu e me tornei impuro. Então esse judeu, ele era mergulhado, era segurado pelas mãos, e ele era mergulhado naquele poço, naquele tanque, e ele era purificado, ele era emergido e ele era purificado, ele poderia exercer qualquer função na sociedade, ele podia se misturar, porque um judeu impuro, ele não podia circular no meio dos outros, ele não podia fazer compras e negócio, ele não poderia, amém, gente, se entendeu? Pela lei de Moisés, pela lei de Deus, as 613 leis, ele não poderia se misturar, ele estando impuro. Só que esse tanque, ele tinha um nome: Rios de Água Viva. Esse tanque se chama Rios de Água Viva. Se você crê em Jesus, no seu interior tem um rio de água viva. Você entendeu isso? Você se tornou impuro de manhã. Impuro. Puro de novo. Impuro. Puro de novo. Impuro. Puro de novo. Impuro. Puro de novo. Você vai cansar tanto de ficar impuro que você vai falar: eu vou permanecer puro porque eu não aguento mais ficar impuro. Porque no seu interior fluirão rios de água viva. Amém, gente? Então não confunda. Hoje tem história, hoje tem
Por isso que eu gasto tempo. Minha pregação dificilmente é menos de 1 hora. Mas as pessoas que têm gastado tempo e tendo paciência, vocês têm entendido da Bíblia. Não tem, gente? Ninguém engana mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, talvez você nunca se batizou porque você acha que é algo que é um pacto que você está fazendo. É algo que você, nossa vida, Não. O batismo é importante, sim. É uma cerimônia, claro. Tem que ser festejado. Não pode ser feito bagunça, um mergulhando e pá. Você pode fazer isso depois. Mas na hora da cerimônia tem que cantar um hino. Vamos orar. É legal. Tem que ter aquela cerimônia, porque o que não tem cerimônia também não tem crédito. Imaginou um casamento feito com bagunça? Não, tem que ter uma cerimônia, traz respeito, né? Então o batismo, ele tem a cerimônia, mas é aquela jovem, aquela pessoa que está descendo as águas, aquelas pessoas que estão assistindo, os familiares, estão sendo testemunhas ocular, e pode garantir que a partir daquele momento ela vai seguir o Novo Testamento, que é as leis de Jesus, que é a nova aliança. Ele está falando isso, apenas isso. Então ele crê em Jesus, e agora ele está profetizando, ele está declarando para a sociedade que ele vai seguir Jesus. Ele vai seguir a palavra, a doutrina de Jesus Cristo. Amém, gente? Pareceu tão difícil? Então, se você não é batizado, você não vai se tornar ninja, um vice-deus, né, quando você se batizar. Pelo menos comigo não foi. Foi depois, gastando tempo com Yeshua, gastando tempo com Jesus e com a palavra. Então, se você nunca desceu as águas, porque alguém colocou muita pressão em você, dizendo que depois que você for batizado, o mundo acabou para você. Não, começou para você. O batismo é o começo, não é o final. O velho homem fica na água? Não, o velho homem ficou na cruz, junto com Jesus. Amém, gente? Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou junto, porque a Bíblia diz: os que morrem com Cristo também vão ressuscitar com Ele. Amém? Isso está na Bíblia. Então, no dia 31, né, o último dia desse mês, lá na chácara, na Esperança, do pastor Celso, se você não tem, a gente passa o endereço depois, né, aproximadamente pelas 4 horas da tarde, né, nós vamos fazer a cerimônia do batismo, né? Tem a piscina lá, nós vamos estar fazendo o batismo. Se você não é batizado e você sente no seu coração de descer as águas, então depois nos procure para a gente passar mais alguma orientação para você. E não perca tempo. Declare para as pessoas que agora você segue Jesus. Você já não declara? Então agora formalize isso, que eu possa te apresentar agora como um novo rabino, porque só um rabino pode apresentar outro. Amém, gente? Quero te apresentar para a sociedade que a partir daquele momento você segue, né, os ensinamentos da Bíblia. Não quer dizer que você vai decorar, mas você segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Então tome essa decisão de fé, né? A partir das 4 horas da tarde, no dia 31, nós teremos o batismo. Amém, gente? Já temos aí algumas pessoas que já deram os nomes. Nós acreditamos que vai haver uma grande festa no céu. Pastor, mas e se não der tempo de eu me batizar e Jesus voltar, eu vou para o inferno? Vai ou não vai? Se você crê, você está salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha porém, aqueles que não creem já estão condenados. Por que está condenado? Porque não crê. Amém, gente? Então, existe muita mitologia evangélica aí, né? E os evangélicos precisam ser evangelizados de novo, né? Mas o Senhor tem nos dado essa graça de trazer. Então, tenha paciência, volte mais vezes nos domingos, que você possa ouvir essa palavra do Senhor. Amém?